Olá, eu sou a Luciana Ribeiro, tenho 48 anos, sou contadora, sou mãe, sou parceira de vida, sou mulher e tenho espondilite anquilosante. Sou portadora, né? Eu sempre levei uma vida muito agitada, muito corrida, trabalhei muito, muita atividade física, muita ginástica e uma vida extremamente intensa. E de repente, do nada, começaram a aparecer dores. Eu estava numa aula de academia fazendo bike e eu comecei a sentir uma dor na coluna. E dessa dor ela não passava. E eu ia no hospital, eles me davam um anti-inflamatório, eu tomava, por 5 dias eu ficava bem, que era o tempo da medicação, e quando eu voltava sem ela, a dor estava aqui de novo. Isso foi acontecendo 3, 4, 5 vezes, até que os médicos me pediram que eu fizesse uma ressonância magnética na coluna para ver o que estava acontecendo. E quando saiu o resultado, os médicos me falaram: como assim, menina? Você capotou um carro? Você passou por agressão infantil? E eu falei: não, mas espera, o que está acontecendo? E me disseram que eu tinha 11 protusões e 3 hérnias de disco na coluna. Eu falei: não pode ser, eu nunca tive nada, sempre saudável. Eu lembraria se eu tivesse capotado um carro, alguma coisa parecida, né? Isso não teria acontecido assim do nada. E aí foi um ano de muita dor, aquilo aumentando, aumentando, aumentando. A cada dia eu ia perdendo movimento. Chegou um ponto que eu tinha perdido 70% dos meus movimentos, eu mexia braços e cabeça, mais nada. Eu não conseguia deitar para dormir porque a coluna não tinha flexibilidade, não dobrava. Então eu ficava reta como se tivesse uma barra de ferro na minha coluna, não dobrava de jeito nenhum. E não conseguia virar. Para eu dirigir, meu carro é automático, um carro muito alto. Eu entrava no carro, ia até o posto de gasolina e os frentistas abriam o tanque de gasolina para mim. Eles acionavam o botãozinho, porque eu não conseguia me curvar para poder acionar o botãozinho, para abastecer o carro. E foi um ano de 8 terapias semanais e essas terapias elas aconteciam para poder fazer com que eu me mexesse e não tirar a dor não cedia. 10 meses com a utilização de morfina, até que eu comecei a ter bastante oscilação de memória e problemas, né, que a gente acaba tendo. A morfina é muito boa sim, no limite da dor, mas ela tem que ser um remédio intermediário até um tratamento definitivo, né, e não permanente. E foi indo, apareceu uma médica muito boa de dor crônica e foi ela quem me falou, foi a doutora Fabiola, que me falou: Luciana, você passou por um ano de 4 cirurgias, de 3 infiltrações, de muita dor, perca de movimento, muito estresse. E ela estava já desconfiada de alguma coisa. Então ela me disse: você vai primeiro arrumar uma terapeuta. Voltei na Fabiola, falei: pronto, arrumei a terapeuta, estou muito bem com ela. Agora você vai viajar. Você vai viajar, eu vou te fazer uma infiltração, eu vou fazer de um jeito com que você não sinta dor na coluna de jeito nenhum e nem no quadril, porque eu tinha muita dor no quadril, principalmente na parte esquerda, na lateral esquerda. E ela falou: você vai viajar, pega um lugar que você tenha uma água morna, que tenha praia, se você tiver dor você mergulha, leva a medicação e quando voltar a gente continua a investigação. E ali eu vi que ela tinha percebido que era alguma coisa além e que ela estava me preparando para isso, que foi uma sacação ótima. Fiz a infiltração, fui viajar, foi linda a viagem, fui para o Caribe, maravilhoso, fui com as minhas filhas, e aí chegando lá, a minha perna parou, meu joelho travou, inchou, ficou enorme, não dobrava de jeito nenhum, e doía muito, muito, e a única coisa que eu consegui fazer foi arrumar um iglu, um cooler, né, de gelo, e ficava com a perna no gelo até conseguir um avião e voltar para o Brasil. Voltando, ela me encaminhou para um médico, reumatologista, que até então eu não sabia nem o que o reumatologista fazia e que minimamente eu sabia que ele cuidava de idosos, nada além disso. Olha a lei do engano. E aí o que aconteceu? Contando toda a história para ele, que meu corpo não dobrava, das dores, o como que era, da rigidez, que eu acordava no meio da madrugada e ficava andando no quarto até suar para que a dor passasse. E aí quando eu voltava a dormir, a dor voltava. E era assim, quando eu estava em movimento a dor passava e quando eu ia para o repouso a dor retornava, né? E aí ele me falou: Luciana, eu acho que saindo de todas o quadro padrão,
porque você é mulher, porque você já passou dos 40 anos, eu estava com 43 na época. Ele falou, eu acho que você tem espondilite anquilosante. Eu falei, oi? O que é isso? Nunca tinha escutado esse nome tão grande, tão estranho. E aí a gente sair dali, ele falou, você vai fazer os exames, você vai testar o anticorpo, HLA-B27, o que deu positivo. E nesse processo de sair do consultório para poder fazer o exame que confirmaria e tudo mais, eu fui, lógico, para o Google, doutor Google, dando as informações. E uma das primeiras páginas que eu abri falava que eu ia durar semanas. Eu falei, como assim? Eu vou morrer? Eu tenho tanta coisa para fazer ainda, eu tenho filhos para criar, vida para viver, amor para viver, tenho um amor na minha vida, como que eu vou fazer isso? E aí eu voltei na consulta muito abalada, né? Conversando com ele, ele falava, Luciana, você se tossir me liga, se acontecer alguma coisa me chama, não sei o quê. E eu lembro que na época eu virei para o meu marido e falei, escuta, eu não sei se eu saio daqui para comprar um caixão ou para fazer o tratamento, porque ele me deu toda a documentação para eu dar entrada no biológico. A doença veio muito grave, então de imediato era biológico, eu não tinha nenhuma aceitação para anti-inflamatório. Meu estômago não aceitava de jeito nenhum, eu ficava muito mal, passava muito mal. E aí foi que, voltando só um pouquinho, todo aquele 1 ano de processo com cirurgia, tudo, eu estava num dos melhores ortopedistas do país. E esse ortopedista em nenhum momento olhou meu exame de sangue, que desde ali já apontava um índice de inflamação absurdo. Era como se eu tivesse 98% do corpo inflamado. E ele não me encaminhou para uma outra especialidade. Ele me segurou por 1 ano. Isso tudo poderia ter sido amenizado se logo no início eu tivesse procurado um reumatologista. E aí eu não sabia nem o que um reumato fazia. Bom, quando voltou a notícia nesse ortopedista de que era espondilite anquilosante, ele se sentiu um pouco magoado com a médica da dor por ela ter me encaminhado a um outro especialista e tirado a paciente dele, o que foi uma conduta não muito legal, né? Ela fez o que tinha que ser feito, o que ele deveria ter feito, na verdade. E aí ele me ligou 2 dias depois e me falou, Luciana, você precisa... Eu arrumei uma outra reumatologista, uma grande referência em espondilite anquilosante, doutora Karina Bonfiglioli, e eu gostaria muito que você fizesse uma consulta com ela para poder confirmar esse diagnóstico. E fui na doutora Karina, confirmou o diagnóstico de imediato. E a parte boa dessa história toda é que eu estou com a Karina até hoje, porque ele me entregou, apesar de não ter me antecipado esse diagnóstico, de não ter me encaminhado em tempo menor, reduzido e minimizado muito da minha dor, claro, ele me deu a Karina, que é uma ótima médica, está comigo até hoje e me ensinou a vida com a espondilite anquilosante. A doutora Karina, o tempo todo da consulta, ao invés dela me falar que quando eu tossisse era para eu ligar para ela me dizia o que você gosta de fazer na vida, o que nós vamos trabalhar para devolver para você. Né? E é isso que a Karina faz, ela me devolve qualidade de vida, ela me devolve a mesma Luciana que eu tinha antes, só que agora vem uma Luciana ainda melhor, porque vem uma Luciana que teve a oportunidade de, com 43 anos, rever seus valores, pensar sobre a vida, perceber a finitude, dar valor com uma enorme grandeza, até a possibilidade de poder virar na cama, a possibilidade de poder se coçar, a possibilidade de caminhar, de olhar para cima, de mover os ombros. E isso foi muito bom para mim, foi um ganho muito grande, porque foi um ganho de valor à vida, né? De valor à pessoa que eu sou, à pessoa que eu fiz, de uma entrega de amor a tudo que eu tinha na minha vida e tudo que dali para frente eu sabia que eu queria fazer de novo, maior e melhor. Então a espondilite nunca me tirou nada, ela me deu. No meio de tudo isso, a minha sogra, na época, insistia muito para que eu fizesse uma cirurgia espiritual. E eu falei, bom, eu nunca fui muito crente, muito devota, mas eu falei, vamos fazer. E eu pedia, naquele momento, com muita fé, o movimento do corpo de volta. E eu dizia, seja lá o que tiver por vir, eu tenho muita força, eu tenho inteligência cognitiva, eu tenho habilidade, eu tenho uma profissão como contadora que me dá muitas possibilidades de agir, gerir, administrar. Eu queria que me devolvesse o corpo e eu prometo trabalhar na causa. E aí nasce o Eloar.
porque em 15 dias que eu tive com a Karina, a doutora Karina, eu passei a fazer tratamento biológico, respondi muito bem, voltaram todos os meus movimentos sem sequela nenhuma, voltei a ter vida normal e melhor, bem valorizada, em coisa de 20 dias, 21 dias eu estava bem de novo, ao ponto que eu ligava para a Karina e falava, Karina, que droga é essa? Vocês me deram igual os velhinhos do filme Cocum, eu estou me sentindo com uma energia que eu nunca tive antes. E dali para frente foi tudo de bom e foi ótimo, aprendendo, claro, a lidar com as dificuldades da espondilite. Não estou dizendo que ela não existe, ela existe sim, mas eu aprendi a respeitar ela, assim como eu respeito o mar, que eu não passo os limites e ele me faz muito bem. Eu respeito os limites que a espondilite me coloca e eu vivo muito bem. E aprendi a aceitar. Eu não brigo com a espondilite anquilosante. Eu aceito e ela me aceita. E a gente caminha junto. Respeito as condições dela, que é manter o tratamento sempre em dia, de forma impecável. E ela me respeita, me deixando viver em paz e feliz. Primeiro passeio que eu fui fazer, depois que eu estava bem, eu fui com meu marido no cinema. Fui assistir um filme no Belas Artes e passando ali na igreja da Rua Augusta, acho que é a igreja São Luís que chama, eu pedi para entrar. E quando eu entrei, veio o Eluar tirando o nome, claro que o nome surgiu depois, mas veio toda a estrutura do que fazer e como fazer pela causa, ali na hora. E ali eu me juntei com a minha grande parceira de vida, de história, de missão, que é a Daiane Ferreira, e juntas nós estamos fazendo uma história muito bonita, que eu tenho muito orgulho. E mais uma vez eu digo, a espondilite não me tirou nada, ela só me deu. Me deu, inclusive, essa amiga que vai para a minha vida inteira, que é a Daiane. Um beijo a todos, espero que tenham gostado do relato.